Fala galera, tudo certo com vocês? Vamos continuar aqui com a resolução dos exercícios da apostila, tá certo? Lembrando que eu não resolvo tudo aqui, mas eu dou uma dica para você resolver os exercícios mais difíceis e aqueles tenebrosinhos, né, assim e tal. Mas vamos lá, vamos brincar. Compare cada um dos pares de números a seguir e conclua qual é, entre eles, o de maior valor. Então esse exercício é muito simples. Vamos tentar entender o que vai acontecendo. Ó. Cosseno. Vamos lá. Espera aí. Ficou um pouco feio aqui o ciclinho. Vamos tentar fazer mais bonitinho para ver se ele... Aí, fica bem melhor desse jeito, né? Então, vamos ver. Quando eu trabalho com o cosseno, o maior valor do cosseno é 1 e o menor do valor do cosseno é menos 1, tá bem? Então vamos lá. Eu sei que aqui o cosseno é positivo e aqui é negativo. Então, vamos pensar. Quanto mais, vamos analisar aqui. Do 270 até o 360 graus, quanto mais próximo do 360, maior. Do 90 para o zero, quanto mais próximo do zero, maior, tá bom? Então o cosseno de 25 ele é maior que o de 35, beleza? Agora, olhando para os negativos, tá bom? Pega o de 175 e o de 145 graus. Eles estão no terceiro quadrante, beleza? Então, quanto maior ele for, menor. Quanto entre o 180 e o 270, quanto mais próximo do 180, menor, tá bem? Então vamos ver, 145, 175, 175 é menor, logo 145 é maior, porque ele está aqui, ó, tá vendo? O 175 está por aqui. Agora, quando você vai comparar seno, então você vai fazer uma analogia, vai ser da mesma ideia, a mesma prática, tá bom? Então vamos pensar aqui agora, vamos apagar tudo isso e fazer para o seno. O seno a gente analisa ele nesse eixo, então para cima é positivo, para baixo negativo, tá certo? Então, do 0 para o 90, quanto mais próximo, maior. Do 180 para o 90, quanto mais próximo, maior. E aqui para o 270, entre 180 e 270, quanto mais próximo do 270, maior. Entre o 270 e o 360, a mesma coisa, tá bom? Então vamos ver. 220 e 265. 220 está aqui. 265 está aqui. Quanto mais próximo do 270, menor é o número. Então, o 220 é maior. A tangente de 130 é de 350. Vamos ver. A tangente de 130, ela vai estar aqui por cima, certo? A de 350 está aqui por baixo. Então, vamos olhar as tangentes. Lembrando que o eixo da tangente é esse eixo aqui de fora, tá certo? Então vamos ver, 130 graus. Do 90 para os 130, quantos graus que passaram? 40 graus, certo? Então eu sei que eu tenho 40 graus lá, eu sei que eu tenho 40 graus aqui também. Então, 270 mais 40 é 310 graus, tá bom? Beleza? Então, perfeito. O outro ângulo que nós temos é 330. 330 não, 350. Então, o 350 está mais próximo do zero. Ó. Os dois são negativos, tá certo? O 350 está mais próximo do zero. Então, ele é maior, tá bom? Terminamos esse. Sabendo que alfa está entre 0 e π, ou seja, 0 e 180 graus, cosseno de alfa é 1,30, então encontre o seno e tangente. Beleza. Se o cosseno de alfa é 1/3, cosseno de alfa é 1/3, eu resolvi esse exercício já. Você vai lembrar que seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é igual a 1. Você vai substituir o cosseno aqui
e vai ter que seno ao quadrado mais 1/3 ao quadrado é igual a 1, tá certo? Sabendo disso, seno ao quadrado é igual a 1 menos 1/3 ao quadrado, que no final dá 1/9, certo? Seno ao quadrado é igual a 1 menos 1/9. Se eu tenho um bolo inteiro, dividi em 9 pedaços e comi 1, restam 8 pedaços. Então, meu seno ao quadrado de alfa vai ser 8/9. Dessa forma, o seno de alfa poderia ser mais ou menos a raiz de 8/9, beleza? E o alfa poderia ser mais ou menos 2 raiz de 2 sobre 3. Vamos analisar agora o quadrante, tá bom? Está falando que o alfa poderia ser mais ou menos 2 raiz de 2 sobre 3. Só que o cosseno, para ser positivo, tá vendo que esse valor aqui é positivo? Ele tem que estar ou no primeiro ou no quarto quadrante. Se o ângulo está entre 0 e 180, para ser positivo, só pode estar no primeiro quadrante esse cosseno, tá bom? Então a gente sabe, certo? Que o nosso valor, o alfa ali, ó, tá bom? Na verdade nem é o alfa, né? É o seno do alfa. Onde eu deixei esse seno para trás? Eu não poderia ter deixado. Ah, tá aqui, ó. Que erro gravíssimo. Então, o seno do alfa, tá bom? Ele é mais 2 raiz de 2 por 3. Perfeito? Isso é o seno. Se eu tenho o seno e eu tenho o cosseno, para encontrar a tangente, é só fazer a tangente do alfa, é só fazer o seno dividido pelo cosseno. Corta, corta. Tangente é 2 raiz de 2. Tá bom? Acabou. Exercício 18. Reduza os ângulos ao primeiro quadrante para encontrar o seno, cosseno e a tangente de cada um deles. Tá certo. Então, vamos pensar aqui, ó. Esse ângulo de 315, ele não é equivalente ao de 45 graus? Exatamente, certo? Porque ele passa ali do 270, ele passa 45 graus. O ângulo de 150 graus, ele é um ângulo que passa do 90 a 60 graus, certo? Beleza? Ele passa 60 graus. Isso quer dizer, vamos pensar nisso. Vamos lá. $150 vai estar aqui, certo? Se ele passou 60 graus aqui, então falta 30 para ele chegar aqui para baixo, no 180, não é mesmo? Então quer dizer que ele vai ter o seno igual ao seno de 30. Aí o cosseno vai ser o oposto do cosseno de 30. E a tangente é só fazer seno dividido por cosseno. Não tem erro, tá bom? Esse exercício 19, olha, ele deu o cosseno de alfa ser 0,8 e agora ele quer que você encontre o cosseno do seu ângulo beta. Então, primeira coisa, para você resolver isso, você tem que entender que se essa figura aqui é um quadrado, né, esses arcos aqui são de 90 graus, perfeito? São arcos de 90 graus. Até aí tá tranquilo, a gente consegue entender tranquilamente, tá bom? Ele deu pra gente o cosseno desse ângulo aqui, ó. Ele falou que esse ângulo aqui tem cosseno de 0,8. O cosseno desse ângulo alfa aqui é igual a 0,8, tá bem? Só que tem um detalhe, ó. Se você perceber bem, aqui anda mais 90 graus, certo?
porque aqui é o centro do quadrado. Eu estou pegando o encontro de duas diagonais, então eu posso dizer que o meu beta, ele é o alfa mais 90. Então aqui ele quer saber qual é o cosseno de beta. O cosseno de beta é igual o cosseno de alfa mais 90 graus ali. Tá certo? Concorda comigo? Então, perfeito. O que a gente sabe? Vamos lembrar. Vamos pensar aqui, tá bom? Só para brincar um pouco. Esse é o meu eixo dos cossenos, tá certo? Se eu pegar o ângulo de 30 graus aqui, certo? 30 graus, qual é o cosseno? Raiz de 3 por 2. Tranquilo? Beleza? Agora, se eu somo 90 graus, não vai lá no 120? O que aconteceu agora com o cosseno? Ficou menos 1/2. Qual que é a relação que nós temos entre eles, então? Qual que é a relação? Se eu conheço o meu ângulozinho aqui de 30 graus, beleza? Eles vão ter os valores opostos, tá certo? Então vamos pensar na tabelinha. Eu sei qual é o cosseno de alfa, tranquilo? Então, para encontrar o cosseno de beta, eu só tenho que encontrar o seno de alfa e trocar o sinal. Menos seno de alfa vai ser o cosseno de beta, tá bom? Então, aqui agora você consegue resolver tranquilamente. Como, professor? É só aplicar na fórmula. Seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado igual a 1. Você sabe qual é o cosseno, encontra o seno, vai encontrar o cosseno de beta. Tá bem? Tranquilinho de se resolver agora, né? Agora fica tranquilo mesmo. Esses dois exercícios aqui, ó, pra gente pensar um pouco, mas eles não são complicados, tá certo? Se você pegar, eles estão trabalhando com a ideia do exercício anterior. Veja, o cosseno de 15, tá bom? Seno de 25, cosseno de 145, seno de 155, cosseno de 135. Vamos pensar o seguinte, se eu pego 165 e tiro 90, com quem será que eu vou ficar? Eu não vou ficar com 75 graus? Vou, beleza? Vou ficar com 75 graus. Se eu pego 155, tiro 90 graus, 15 menos 9 vai dar 65 graus. Tá, professor, mas eu não estou entendendo onde a gente vai chegar. Simples, quer ver? Vamos fazer um desenho aqui. Você já vai entender onde a gente vai chegar. Pronto. Você pega o ângulo de 15 graus aqui, ó, pequenininho. 15 graus, certo? Quem que é o oposto a esse 15 aqui agora? 180 menos 15, 165. Quer dizer que esse cara com esse, ó, são cossenos. Se anulam, cara. Eles se anulam. Esse 145 vai se anular com o 35. O 155 vai se anular com o 25. E no final vai sobrar 0. Tá bom? Seguindo essa ideia, resolvam o exercício 22. Tá certo? Senhoras e senhores, tudo de bom para vocês. Digam tchau.